Bom, o projeto, o parecer inicial da reforma administrativa foi aprovado na comissão especial ontem, dia 23 de setembro, e vai para plenário. Nesse vídeo aqui eu vou explicar o que isso significa e como que você que estuda para concurso deve se comportar nesse momento, o que deve passar pela sua cabeça, quais são as suas preocupações, o que é, o que não é ainda. Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Diogo Moreira, eu sou auditor fiscal da Receita Federal e estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. E essa vida não deixa de ficar cada vez mais bandida, é sempre uma notícia ruim. Se você já assiste meus vídeos aqui no canal no YouTube, você vai saber que tem mais de um ano, tem um ano e meio que eu falei para você não se preocupar com a reforma administrativa. Diogo, você quebrou a cara? Não, eu disse o seguinte: entre em contato com o deputado no qual você votou, faz assina o abaixo-assinado, aquela coisa toda, mas continua estudando. De um ano e meio para cá, se você parou de estudar, você perdeu muito tempo de estudo e algumas pessoas, inclusive, foram aprovadas nesse meio tempo. Tá? Então eu sempre falo, segura a onda, continue estudando e a gente vê como que as coisas vão se desenrolar. Mas primeiro vamos lá. O que foi aprovado no parecer ontem? A comissão ela tem transmissão ao vivo no YouTube, então eu assisti um pedaço e li algumas reportagens sobre isso também. E a situação foi a 6ª ou 7ª versão do parecer, ou seja, do projeto que vai a plenário, e houve uma mudança significativa do penúltimo para o último parecer. E esse último parecer é o que foi votado. Foi uma polêmica muito grande porque houve mudanças que, assim, coisas que já estavam combinadas foram ignoradas na última versão. Então teve bate-boca, teve um monte de coisa lá. E essas coisas que foram ignoradas significa que pioraram o projeto. Ele ficou mais malvado com o serviço público, vamos colocar assim. E algumas coisas foram bem ruins e pioraram de verdade. Vamos lá. Eu estou olhando aqui uma reportagem do Correio Brasiliense e eu vou citar os principais pontos baseado nessa reportagem para facilitar um pouco a minha vida. O projeto é extremamente complexo, a leitura e chato pra caramba. Mas vamos lá, o Correio Brasiliense cita 10 pontos principais aqui e eu vou mostrar para vocês agora. Bom, tá ruim de ler, infelizmente. Baixei a imagem direto do site do Correio Brasiliense, que vai me desculpar, mas a imagem está em baixa qualidade. De toda forma, eu vou ler para você os principais pontos e a gente vai entender isso junto. Primeiro ponto, retorno do artigo 37A, altamente polêmico, permite a terceirização ampla de atividades e a contratação de pessoal de entidades privadas para a prestação de serviço público da União, dos Estados e dos municípios. É a terceirização do serviço público. Isso é muito, muito polêmico. Essa é a parte que já tinha sido combinada antes e foi descombinada no projeto final. Basicamente permite a terceirização irrestrita do serviço público. Isso é terrível e se isso passar dessa forma, realmente pode acabar especialmente com os cargos de salário menor. Então, você, em vez de ter concurso para técnico, alguma coisa assim, tende a ter empresas que serão contratadas via licitação para fornecerem recursos humanos. Ou seja, vai ser o amigo do fulano, do ciclano, que tem uma empresa tal, que vai ganhar a licitação. Aquela coisa que a gente já conhece. É extremamente complicado e as pessoas batem no serviço público, mas também batem na corrupção e quanto mais você joga na mão da iniciativa privada e nessa aristocracia que a gente vê, esse é o real problema do Brasil principalmente, mais complicada a coisa fica, mais corrupção a gente tem. Mas vamos lá. Segundo ponto, retorno do prazo máximo de 10 anos para a contratação temporária de servidores. Inicialmente eram 6 anos, contratação temporária aumentou para 10. 10 anos não é temporário mais, né? E você simplesmente pode mandar o cara embora depois de 10 anos. O que isso acontece? Insegurança para quem está trabalhando num trabalho temporário de 10 anos e aquela coisa, né? O cara está ficando bom, pegou o jeito e tal, sai, vai entrar uma outra pessoa que não sabe trabalhar. Isso é ruim para o serviço público. Só que você demite um cara que está recebendo um certo plano de carreira, né? Um salário um pouco mais alto e coloca um novato com um salário mais baixo. Então é uma precarização bastante grave também e a perda de conhecimento, de know-how, né, de experiência dentro do corpo funcional. O item 3, retomada da aposentadoria integral para policiais.
Item 4. Possibilidade de redução de 25% da jornada e salário de servidores em caso de crise econômica. Quando a gente teve a crise da Covid, em 2020, ficou aquela coisa, né? Nossa, é crise econômica, está todo mundo se ferrando, tem que reduzir o salário do servidor público. O que é crise econômica? E é aí que fica a fragilidade da coisa. Você não tem uma definição clara e muitas das coisas nesse projeto de emenda à Constituição, né, nessa PEC, não tem definição clara e vai ficar tudo para ser decidido depois. Então você muda o texto da Constituição Federal e deixa para decidir depois o que esse texto vai significar. Extremamente frágil, complicado e arriscado de você deixar na mão de outras pessoas com trâmites mais simples, a coisa passa mais fácil, mais rápido, para você decidir algo tão importante. Mas enfim, também é uma bela porcaria de um artigo. O quinto ponto, corte de penduricalhos, férias superiores a 30 dias, reajuste retroativo, entre outros, para servidores da administração pública direta e indireta, ocupantes de cargos efetivos, né, concursados, membros de tribunais e membros de tribunais de contas do Ministério Público e da Defensoria Pública. Membros de Ministério Público, por exemplo, é procurador da República. Esses caras têm 60 dias de férias hoje em dia e têm vários penduricalhos. E isso aí há de se concordar, 60 dias de férias por ano fica difícil de defender, né? E se você tem um teto constitucional do salário ao qual os membros, os servidores do Executivo Federal, por exemplo, estão sujeitos, fica difícil você tratar alguns servidores do serviço público brasileiro de uma forma e outros de outra, né? Então, assim, quando eles fazem propaganda a favor da reforma administrativa, eles batem muito nesse ponto aqui. E falam, olha, tem gente que ganha muito, são super salários, aquela coisa toda, 60 dias de férias, não sei o quê. E o resto todo, isso aqui há que se concordar, né? Não vou ficar aqui dizendo que a favor, contra, chatice, e a internet, infelizmente, não é local para diálogo, para poder expor minhas opiniões e vocês ordenadamente darem as de vocês, mas é esse tipo de propaganda que ressoa bem perante a população, mas é só a ponta do iceberg, né? A reforma em si traz um monte de coisa com motivos escusos aí, motivos que a gente não sabe exatamente quais são. O sexto item, mais polêmico, mais forte, é a abertura de processo administrativo para servidor após 2 avaliações insatisfatórias consecutivas ou 3 intercaladas. Não muda muita coisa, para falar a verdade. A avaliação funcional já existe no serviço público todo. E o chefe faz uma avaliação e tal, se o cara tiver nota ruim, existe previsão de ele se ferrar. Mas na prática não funciona. Tá? E eu não vejo como que essa mudança aqui nessa PEC vai mudar alguma coisa. Tá? Fragiliza, ok, dá margem para perseguição, né? Porque quanto mais você sobe na hierarquia do serviço público, mais política é a posição. Até o cara que está lá, chefão do órgão, ele foi indicação política. Geralmente é da carreira e tal, mas ele foi escolhido politicamente, apesar de ser um servidor da carreira. Quanto mais você vai baixando, a coisa fica menos política e mais técnica. Ok, mesmo assim, os chefes são, sim, sempre escolhidos baseado no chefe superior, e isso dá margem para a perseguição. É muito ruim. Então, esse cara aqui, ele é contra, ele se posiciona contrário ao governo e ele vai ser perseguido com avaliações ruins. É complicado. A estabilidade existe para que isso não aconteça, então você está fragilizando a estabilidade do servidor público dessa forma. Definição de carreiras exclusivas de Estado. O termo típicas de Estado foi extraído justamente para não permitir a entrada de servidores em educação, saúde e assistência social. Ou seja, não se fala mais típico de Estado, educação e saúde é típico de Estado, então eles mudaram para exclusiva de Estado. Ou seja, eles estão defendendo a estabilidade somente para carreiras exclusivas de Estado. No meu caso, que sou auditor da Receita Federal, se mantém isso aí, mas fragiliza uma série de cargos de apoio, de atividade meio, de administração da máquina pública, um monte de gente que não tem uma atribuição exclusiva de Estado, mas que é fundamental para o Estado funcionar, para os órgãos funcionarem. Então, mexe com toda a base
na qual você tem o trabalho da carreira exclusiva de Estado. A coisa fica frágil, né? Fica à mercê de influências políticas, você fica à mercê de contratações duvidosas, pessoais, né? Não são imparciais, são contratações parciais, aquela coisa toda da licitação, da empresa, de recursos humanos, fragiliza o sistema todo. E o 8º ponto é a ampliação da possibilidade de regulamentação das normas gerais sobre pessoal por medida provisória. A União ganha o direito de organizar e administrar o quadro de pessoal. Fica complicado porque hoje você tem as medidas de peso e contrapeso que a gente fala, então para você fazer alterações mais drásticas, só o governo, por exemplo, não tem poder para isso e cada um cuida do seu, a União cuida do seu, o Estado cuida do seu, o município cuida do seu. E aqui a coisa está ficando um pouco misturada e quanto mais poder você concentra nas mãos de uma pessoa, mais arriscado fica, porque você tem variações de governo que mudam de 4 em 4 anos e se acham o dono do Brasil, muitas vezes de 4 em 4 anos, tanto com o governo quanto com o legislativo, e esquecem que existe todo um corpo técnico concursado que está ali há 10, 20, 30 anos fazendo um trabalho bem feito e que deveria ter um espaço muito maior, né? Então, também é muito ruim nesse sentido. Bom, Diogo, qual a sua opinião? Devo ficar preocupado ou não? Fique, eu estou preocupado, a situação é preocupante. A gente está vendo, e aqui é a opinião minha, tá? A gente está vendo um movimento muito estranho, especialmente por parte do legislativo, na minha humilde opinião de cidadão, e esse ataque ao serviço público nunca é para fazer aquilo que eles estão falando, modernizar, equalizar os salários, etc. e tal. Tudo isso é dito da boca para fora, é um discurso muito bonito, mas por trás a gente sempre sabe, por exemplo, eu trabalho num órgão que se tiver muita ingerência política, a coisa fica complicada. Um órgão extremamente técnico, sério, que não pode ficar ali à mercê de ocupantes de cargos eletivos que estão ali 4 anos só. Então, o Brasil não merece estar cada vez na mão de um grupo, né? Nem na mão de um grupo só o tempo todo. O respeito ao servidor concursado é fundamental. É um corpo técnico, a gente sabe a dificuldade que é passar num concurso e as pessoas esquecem o que é. Assim, mas por que o concursado é tão especial? Vamos lá. Eu fui aprovado no concurso para auditor fiscal da Receita Federal. Por que eu fui aprovado? O que eles estavam querendo? Eles estavam querendo assim, olha, a gente aqui da Receita, a gente quer contratar pessoas que tenham uma ampla base de conhecimento. Eu quero que esse cara saiba muito de direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito previdenciário, direito penal, direito civil, direito empresarial. Eu quero que ele saiba muito de contabilidade geral e contabilidade avançada e auditoria e comércio internacional e legislação tributária e legislação aduaneira e economia e direito previdenciário. Dessa forma que é feita a seleção de concursado. Foi assim que eu passei, sabendo muito sobre todas essas coisas, aprendendo por conta própria, por mérito próprio. E tá lá, você tem uma prova que escolhe pessoas de forma imparcial, impessoal, e você escolhe baseado no conhecimento. E existem pessoas fantásticas, e eu falo porque trabalho dentro de um órgão que é top dentro do serviço público brasileiro, e tem pessoas incrivelmente inteligentes e capazes lá dentro. Então, fragilizar isso aí e você perder o critério objetivo da escolha do servidor é terrível. Não vai melhorar o serviço público. Não vai. Não tem como melhorar o serviço público. Agora, com relação a isso, Diogo, e os concursos? Devo parar de estudar? Não devo parar? Bom, a situação é a seguinte, sejamos pragmáticos. Isso é uma proposta de emenda à Constituição. Ela requer 3/5 dos votos dos deputados. Tá? Isso aqui para passar numa comissão com 46 deputados, teve 28 votos a favor e 18 contra. Uma margem pequena ali, além dos 3/5.
e a gente viu histórias de trocas de integrantes da comissão. Esse cara aqui é contra, tira ele, bota o fulano, esse cara aqui é contra, tira ele, bota o ciclano, e eles foram ganhando votos dessa forma. No plenário a coisa é um pouco mais complicada. No plenário está todo mundo. Você pode fazer barulho, você pode entrar em contato com o deputado no qual você votou, eu recomendo que você faça isso. Eu estou deixando um link na descrição aqui para um grupo que está trabalhando contra a PEC 32, contra essa reforma administrativa. Entra lá, vê o que você pode fazer, porque esse pessoal está organizando esse movimento. E eu recomendo que, se você acredita na qualidade do serviço público e que tem que ser mantida essa imparcialidade e essa defesa do serviço público brasileiro, entra, clica nesse link e vê o que você pode fazer lá. Ajuda esse pessoal, tá? Com relação aos seus estudos, continue estudando. Como eu estava falando, a gente não sabe se vai passar ou não e principalmente de que forma vai passar. Pessoalmente, isso aqui é um chute completo. Eu acho que quanto pior o parecer, menor a chance dele ser aprovado. A gente tem temas extremamente polêmicos nesse projeto que está indo para o plenário. Extremamente polêmicos. E basta um desses pontos ser muito polêmico para muita gente votar contra. Se esse projeto estivesse ali na maciota, uma coisa mais equilibrada, mais light, ele tinha chances maiores de ser aprovado em plenário, na minha opinião pessoal e leiga, utilizando basicamente o bom senso. Então, os pontos mais graves aqui, eles podem ser suprimidos com destaques, etc. e tal, mas para você aprovar o corpo do projeto e depois retirar algumas coisas em destaques, né, em votações pontuais, isso requer um esforço muito grande ali de política, de movimento, de lobby lá dentro. Olha, a gente vai passar o projeto, mas tal e tal ponto a gente vai tirar. É necessária uma coesão muito grande dentro do legislativo para isso acontecer dessa forma. Passar um projeto horroroso e depois alguns detalhes serem retirados em destaques. Então, esse projeto terrível do jeito que ele está, me parece que até aumenta as chances dele não ser aprovado em plenário. Uma opinião minha, leiga, baseado somente no bom senso e na experiência de ter acompanhado algumas outras votações. Tá? Se passar exatamente dessa forma, está muito complicado, está muito perigoso e a gente vai ver, sim, o fim de concursos públicos para cargos menores. Então, para cargos de técnico, provavelmente, alguns cargos de analista, a coisa fica mais complicada. Mas, por exemplo, o lobby de algumas carreiras que são citadas aqui, que vão perder benefícios, é um lobby muito grande. Como eu falei, quanto pior o projeto, mais dificuldade isso tende a ter para ser aprovado no plenário. Continua estudando, faz a sua parte, e eu recomendo de verdade. Eu não gosto de gravar vídeo quando coisas de leis e tal que não estão em vigor ainda, mas o clamor está muito grande para a gente se pronunciar sobre isso aqui. Mas, na minha opinião, se assistiu esse vídeo, você está ciente do que está por vir, do que pode acontecer, só entra no site aqui no link na descrição para você se movimentar e fazer o que você pode fazer, que é entrar em contato com o deputado, assinar um abaixo-assinado, alguma coisa assim. Fora isso, você não pode fazer mais nada. Então, continua estudando, faz a sua parte, tenta passar o mais cedo possível. Esse projeto pode parar, pode ser mais ou menos engavetado e voltar à tona só daqui a algum tempo. A gente não sabe. Esse projeto esquentou 1 ano e meio atrás e esfriou. Nada impede que ele esfrie novamente. Se você prejudicar os seus estudos, você vai estar jogando seu tempo no lixo. Sendo simples e direto, continue estudando até a emenda constitucional ser aprovada, enumerada e entrar em vigor. Aí você para o seu estudo, olha para ela e vê o que você vai fazer. E a gente vai bater um papo. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, porque eu vou comentar isso após a aprovação. Ou não, né? Mas faça isso. Não fica morrendo e sofrendo, porque você vai conseguir sofrer todos os dias, você vai conseguir atrapalhar os seus estudos todos os dias, e tem gente que está assim há 1 ano e meio, desde que essa PEC surgiu. Não atrapalhe os seus estudos agora. Tem concurso saindo, tem prova saindo, faz a sua parte. Quando for aprovado, a gente analisa novamente e você toma uma decisão. Parei de estudar para o cargo X, vou estudar só para o cargo Y. Parei de estudar para concurso, vou distribuir currículo por e-mail. Aí você define o que vai fazer. Por enquanto, estuda, faz a sua parte, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou dele, clique em curtir, por favor, e compartilha com alguns seus amigos concurseiros que estão angustiados e desesperados nesse momento. Um grande abraço e até a próxima.